Olá! O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje é sobre intolerância religiosa. De acordo com a Constituição de 88, o Brasil é um país laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Mas o convívio entre as diferentes denominações nem sempre é pacífico e respeitoso. Intolerância. Os casos de violência por intolerância religiosa têm crescido bastante. Uma das motivações da intolerância religiosa também tem a ver com motivos raciais. Uma vez, vindo para a mesquita, um grupo de homens, começou a gritar mulher bomba, rindo. A gente age quando a gente vê um ato antissemita, um ato nazista, como qualquer minoria deveria agir, indo à delegacia ou à justiça. Legislação. Intolerância não pode ser permitida numa democracia. Eu trabalho de forma bastante voltada para a necessidade do indivíduo. Respeito. Quanto mais você encontra uma diversidade de culturas, isso enriquece você no conhecimento. Nós temos que ter uma sociedade que vá muito além da tolerância. Pode ir para o respeito, para o convívio, a capacidade de aprender com a experiência religiosa do outro. Quanto mais vivemos a nossa fé, melhor saberemos respeitar também os outros. Amor. O amor, ele é o elo de todas as religiões. O Brasil é um país de múltiplos credos e fés. No entanto, ainda sofre com intolerância religiosa. Eu vou quebrar o retrato dessa imagem, que é a imagem do Satanás, em nome de Jesus. Crime de ódio que fere a dignidade. Atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença são inafiançáveis e imprescritíveis. Isso aqui era tudo imagens de demônios que estavam atormentando a família. O Estado laico conta como um dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. O caráter sem religião vinculada ao poder oficial já vem consagrado desde a Constituição Republicana, mas é somente na Lei Maior de 1988 que o conceito é garantido de forma mais plena, quando veda com afinco qualquer restrição à manifestação de pensamento. É garantido, inclusive, o direito ao ateísmo ou a nenhuma manifestação de fé. Nós temos que ter uma sociedade que vá muito além da tolerância, Nós devemos trabalhar o respeito e até mesmo a valorização dessa que é uma das principais características da sociedade brasileira, em especial a carioca, que é essa multiplicidade de manifestações religiosas que eu entendo que só enriquece a sociedade brasileira. No período colonial brasileiro, heresia e apostasia, negação e renúncia a uma doutrina contra a Igreja Católica eram atitudes ilegais. A perseguição a religiões de matriz africana, comumente praticadas por negros escravizados, se dava naquela época, portanto, institucionalmente. De lá para cá, todas as religiões contam com a proteção estatal. Qualquer ataque a um templo religioso é um ataque à democracia. Mas os principais alvos continuam sendo os mesmos. Zé Pilintra é o símbolo máximo do bom malandro, Porque o malandro ele nunca foi mal, O malandro ele não vem de malandro, como se traz o termo etimológico. O malandro vem justamente da flexibilização da capoeira, porque os nossos bambas acabaram virando malandro. Na esquina da ladeira de Santa Teresa com a rua Joaquim Silva, bem debaixo dos Arcos da Lapa, no berço da boemia carioca, uma homenagem a um dos mais venerados Exus da Umbanda atrai fiéis dia e noite. A todo tempo também, o tributo ao malandro é alvo de pichações e vandalismo. Desde que a primeira imagem de Zé Pilintra foi instalada aqui nesse cantinho, na Lapa, em 2018, o santuário já foi vandalizado mais de 20 vezes. No último dia 21 de janeiro, o local ganhou o título de Patrimônio Cultural Carioca. Essas imagens começaram a ser atacadas, foram depredadas
picharam toda essa estrutura com ameaças, falando que ia cair, falando que ia matar a gente, dentre outras ameaças de morte bem explícitas e espichadas. A entidade representa um homem da rua, figura muito identificada com o povo brasileiro. Zé Pilintra é um símbolo de devoção, a qual não há uma distinção de cor, raça, de credo, de religião. Qualquer um pode chegar aqui e fazer seus trabalhos, suas evocações. A gente só pede que não peça maldade, não peça injustiça, porque não é esse o objetivo. O racismo religioso é uma forma de discriminação contundente. Uma das motivações da intolerância religiosa também tem a ver com motivos raciais, assim como tem a ver com misoginia, assim como tem a ver com homofobia, né? A intolerância é mais ampla. Então tem vários outros motivos, mas tem também o caso do racismo religioso. O tema da intolerância religiosa é muito importante ser esclarecido, debatido, né, diante de um momento tão difícil que nós vivemos, onde não se respeitam os direitos das pessoas, não só na questão religiosa, mas no ir e vir, nas várias opiniões, onde a intolerância é muito grande na nossa sociedade, onde não se respeita a opinião do outro. Nós nos damos, nós fazemos disso um encontro interreligioso. E isso é muito bom, porque cada um pode mostrar para o outro que está ali pelo simples interesse de congraçar e procurar objetivos comuns, pontos em comum. As divergências a gente coloca de lado. A gente está aqui buscando caminhos comuns para promover a paz social. Os casos de intolerância religiosa contra dogmas de matriz africana crescem em todo o país, mas no Rio de Janeiro ainda sofrem com uma característica local. São alvo de traficantes e milicianos. É só um diálogo que eu estou tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. A dificuldade de registro desses ataques passa pelo trabalho de convencimento às vítimas a denunciar. O número de prisões ou punições aos agressores é muito pequeno. O mais duro para nós é convencermos as pessoas a ir na delegacia registrar, porque tem uma sensação de impunidade, porque o fato de você ir registrar na delegacia não quer dizer, né, que vira um inquérito, ok? Que o delegado autoriza a abrir um inquérito, que abre uma investigação, que posteriormente vira uma denúncia do Ministério Público no tribunal. Então há uma distância muito grande. São poucos os casos que são registrados que viram, né, um inquérito. Infelizmente, nós temos diversos momentos da história recente da nossa sociedade de muito preconceito, né, especificamente com esses segmentos religiosos. Os casos de violência por intolerância religiosa têm crescido bastante, de uma forma capilarizada em todo o nosso estado. Então, quanto mais a municipalidade do Rio de Janeiro conseguir ampliar essa tessitura para dentro do estado, toda a população ganha. Denunciar e expor para cessar e não repetir. A gente age quando a gente vê um ato antissemita, um ato nazista, como qualquer minoria deveria agir, indo à delegacia ou à justiça. Nós podemos ter e devemos ter leis mais rigorosas, mas racismo no Brasil é crime. E as pessoas têm que invocar a lei. Um dos maiores episódios de intolerância religiosa da história recente da humanidade, o Holocausto Nazista, vai ganhar um memorial aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quando ficar pronto, esse local vai integrar a lista de passeios escolares das unidades de ensino do município. Mas esse espaço não foi escolhido por acaso. A intenção é provocar um contraste entre o belo visual da cidade e os horrores relatados durante o percurso no equipamento. É que era um espaço degradado e nós resolvemos valorizar o espaço, colocando esse memorial, esse equipamento, que as pessoas entram nele, veem o horror do Holocausto nazista, saem e veem uma vista maravilhosa e talvez mude alguma coisa em cada pessoa. O projeto foi idealizado pelo então vereador Gerson Berger, na época que inclusive era presidente da Câmara Municipal, mas a lei é de sua autoria, né, vereadora Tereza? Sim, a lei é de minha autoria.
A lei é de minha autoria, de 2018. E o Gerson, mas o Gerson foi o grande idealizador. Foi um sonho de 20 anos. Mas nem se há um objetivo turístico que pode atrair recursos e movimentar a economia da região, é possível fugir do preconceito. A gente não pode acreditar que o Rio de Janeiro, uma cidade dessa, com todas essas vistas maravilhosas, você olha para lá, você tem o Pão de Açúcar, você olha para lá, você tem o Corcovado, e você está aqui no meio desses dois monumentos da cidade, com um monumento dessa natureza, que certamente só vai trazer ganhos para a cidade. O memorial fica localizado no Parque Yitzhak Rabin. Sim, o memorial está localizado no Parque Yitzhak Rabin, que também foi uma iniciativa do meu marido, o vereador Gerson Berger, na época, e foi uma homenagem a Rabin quando do falecimento, do assassinato dele. E você vai ver no próximo bloco como a Câmara Municipal lida com as diferentes religiões. A construção do diálogo é o caminho para que não haja casos de intolerância religiosa. Nesse sentido, a Câmara Municipal possui uma frente parlamentar que reúne líderes de todas as religiões, além de legislar para todos os indivíduos. Acho que a gente pode ir além da tolerância, a gente pode ir para o respeito, para o convívio, a capacidade de aprender com a experiência religiosa do outro. Henrique Vieira é pastor de uma igreja itinerante. Ele diz que nunca foi vítima de intolerância, mas acredita que há uma estigmatização em relação aos evangélicos. O pastor Henrique Vieira conduz os trabalhos na Igreja Batista do Caminho, que tem um conceito de evangelização itinerante. Como é que é? É que, na verdade, nós não temos um templo fixo. Nós funcionamos em Niterói e no Rio de Janeiro fazendo um revezamento entre dois espaços. Por isso que é um modelo itinerante que acaba trazendo pessoas de Niterói e também do Rio de Janeiro, região metropolitana. Existe um olhar sobre o campo evangélico que é um olhar que estigmatiza, que generaliza, que não reconhece o valor da experiência das igrejas evangélicas. Então, sim, existe um determinado preconceito contra o campo evangélico, mas não dá para dizer que é a experiência religiosa que mais sofre perseguição no Brasil de forma alguma. Assim como o racismo, a xenofobia também está intimamente relacionada à intolerância religiosa. Como a religião é uma das características muito marcantes na cultura de um povo, no Brasil, os muçulmanos são facilmente confundidos com estrangeiros. Aqui no Rio, a maioria dos seguidores do islamismo, na verdade, não é nem de família de origem árabe e foram revertidos. A gente entende que as pessoas que não conhecem a religião islâmica acabam absorvendo só aquela imagem negativa que a gente observa devido aos grupos extremistas que, de fato, praticam atentados abomináveis que a gente não só não aprova, como repudia, né? Então a gente até entende que as pessoas que não conhecem façam essa associação. Mas quando a pessoa conhece a religião islâmica, o mínimo que seja, ela já entende que nada daquilo faz sentido, que todas essas atrocidades que a gente vê que são cometidas mundo afora são muito mais questões geopolíticas, disputas territoriais, disputas de poder, né? Até 2007, as reuniões da religião ocorriam numa sala, num centro comercial no Rio de Janeiro. Aí no ano seguinte a mesquita foi inaugurada aqui na Zona Norte e convive lado a lado com os fundos de uma igreja católica e também um templo evangélico. Inclusive, Fernando, vocês são vizinhos e participam dos eventos uns dos outros, convidam, são convidados? Sim, na verdade a nossa entidade sempre participou de muitas atividades interreligiosas e não poderia ser diferente com os nossos vizinhos, né? Já estivemos na igreja e eles já estiveram também na nossa mesquita e nós já recebemos diversos líderes religiosos de outras crenças, né? Moçambicano, negro e líder do islamismo, o sheik da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro aponta que as vítimas de preconceito se sentem incompreendidas. É uma coisa lamentável, né? Que pessoas que acontece com eles isso,
é uma dor que quase não acaba, né? Porque quando você olha para a sociedade onde a gente está inserido, brasileira, é uma sociedade formada por várias religiões. Então essa questão de intolerância não deveria existir. Eu conheço muitos casos de muçulmanas que já sofreram pedrada, soco no rosto, tentativa de tirar o véu, cusparada. As mulheres costumam ser os principais alvos. O hijab, véu que usam para cobrir o rosto em público ou na frente de pessoas com quem possam vir a contrair matrimônio, torna as muçulmanas reconhecíveis. Quer dizer que uma vez você se encaminhando aqui para a mesquita ouviu comentários maldosos de um grupo de homens? Uma vez, vindo para a mesquita, um grupo de homens começou a gritar mulher bomba, rindo. Mas eu levo na esportiva, eu às vezes até rio para quebrar o gelo. Boa parte dos ataques ocorre pela internet. Não só pelas redes sociais, mas em sites dedicados a atacar o Islã e os muçulmanos com um discurso de ódio. A Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio reuniu em dossiê mais de 100 páginas de documentos que comprovam essas agressões virtuais e encaminharam às autoridades. Alguns já foram banidos, mas outros continuam no ar enquanto as investigações ainda estão acontecendo. Quando um grupo é ameaçado, extinguido, aterrorizado, não tardará para que o outro seja. E é o que vai sobrar da nossa sociedade. Essa sinagoga foi fundada em 1942 por imigrantes europeus que vieram para o Brasil justamente fugidos dos horrores do Holocausto, da intolerância religiosa que isso provocou. Que valores essas pessoas trouxeram, Rabino? Essas pessoas trouxeram como valores a busca da liberdade. O anseio era se estabelecer aqui, uma terra, um país que os recebia, para poderem expressar de modo livre, de modo pleno, aberto, a sua crença, sem o temor de uma perseguição, sem o medo de serem estigmatizados pelo que acreditam, pelo que são, pela sua origem. É função do líder de cada denominação religiosa orientar seus seguidores. E aqui não cabe o verbo tolerar. É preciso ter respeito à fé de cada um, até mesmo à falta dela. A orientação dos líderes é de tal maneira que o respeito faz parte da nossa vida e, claro, quanto mais vivemos a nossa fé, melhor saberemos respeitar também os outros. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente protege, a gente respeita, a gente zela pela liberdade, pela integridade física e emocional do outro. Então, na verdade, o próprio conceito de pregação, na minha compreensão de fé, já inclui o respeito e o amor. Então, quanto mais você encontra uma diversidade de culturas, isso enriquece você no conhecimento. Então, a diversidade que existe é mais para o nosso conhecimento, tá certo? Então, não há espaço para a inimizade, não há espaço para a intolerância. Pelo contrário, há espaço para quê? Para o amor, para a gente se abraçar, para a gente conviver melhor. O poder público tem o dever de ajudar. A Câmara tem feito o seu papel. O vereador Raymond, por exemplo, criou a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. A fé tem que estar relacionada com a vida. E nós não podemos compreender que a nossa dimensão de fé é a única possibilidade humana que há. Então, quando a gente começa a perceber que o diálogo interreligioso ele é a chave para nós entendermos as relações humanas, o diálogo interreligioso ele é a chave para a gente compreender que o diálogo, que a compreensão, que o companheirismo, que a humanidade precisa ser construída, ele se dá. Uma das responsabilidades dos parlamentares é criar leis que possam melhorar a vida do cidadão. Legislar para todos, independentemente de religião. Legislo para todos, trabalho para idosos, trabalho para a sociedade como todo, para projetos em defesa das mulheres, dos negros, em defesa dos pobres, dos trabalhadores. Quer dizer, eu trabalho de forma bastante voltada para a necessidade do indivíduo.
A Prefeitura, através da Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa, está criando políticas públicas como uma cartilha de combate à intolerância e o Plano Municipal de Promoção de Liberdade Religiosa. Nós estamos tendo a oportunidade de construirmos uma política em relação à liberdade religiosa que não se restringe a um período de governo. É uma estratégia que deve permanecer como um todo, como um legado do município. É fundamental que vítimas de intolerância religiosa procurem as autoridades. Nós não podemos fazer guerra. Não é justamente com guerras de cá e de lá, de uns contra os outros, que nós vamos construir um mundo mais justo e mais humano. Nós, quando somos desrespeitados, devemos acionar, sim, claro, se é necessário, né, a todo aquilo que faz parte da legislação, do direito, etc., mas nunca a violência e nunca retribuir o mal com o mal. Deve procurar a delegacia de intolerância religiosa, deve procurar, sim, os meios legais para que sejam defendidos os seus interesses. Porque isso acontece. Você sabe que as religiões, mundialmente, elas se conflitam muitas vezes. Não é só no Brasil, muito. Mas para isso o Estado tem que regular. Daí o Estado ser laico, para que ele possa tanto realmente legislar para uma como para outra de forma isenta. Respeitar os demais não é nenhum favor, é dever. E ser respeitado é um direito. Temo dizer que seria tratado como foi tratado há 2000 anos atrás. Porque Jesus foi preso, torturado, executado pelo Estado e foi alvo de preconceito, intolerância, difamação e ódio. O amor é o elo, né, do cristianismo, e eu tenho defendido na minha discussão religiosa com todas as denominações que o amor ele é o elo de todas as religiões, né? Todas as religiões buscam isso. Buscam encontrar-se, encontrar com o divino, encontrar os seus elos perdidos, encontrar as suas conexões, encontrar o sentido para a sua vida. Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.